bem com vocês? Por aqui, ó, tá tudo ok. Eu sou a Carol e esse aqui é o Bruno! Quem que tá invadindo o canal de quem aqui? Com certeza sou eu. Hoje eu tô invadindo o canal dos meninos, dos irmãos Sena, para abordar um assunto muito importante que eu e o Bruninho decidimos fazer juntos pro canal deles. Vocês querem saber o que é? Vem com a gente! Então vamos lá? Hoje eu e o Bruninho vamos falar sobre esse aparelhinho aqui, ó, que chama máscara de petit, que o Bruninho já usa há um bom tempo, que é preso em um outro aparelho chamado McNamara, que fica no céu da boca, tem os ganchinhos no canino. Ele vai fazer o seguinte, colocar o aparelho aqui para vocês verem como é, e aí a gente segue e continua falando um pouco sobre o aparelho. Pode colocar, filho. Aqui tem os ganchinhos, ó. Agora a gente encaixa o ganchinho, Isso. encaixa a outra, pra gente pegar o aparelho. Já tá super prático, viu, povo? Agora bota aqui, Isso. a parte maior aqui. Deixa a aí mamãe gente te ajudar. prende essa parte aqui. Levanta um pouquinho pro povo conseguir ver. Ó. Peraí, Levanta um pouquinho. Peraí, deixa eu terminar de botar aqui. Ah, tá. Ok, a gente começa assim. Aí, Ó, eu é assim que fica. Olha lá. Ele coloca a borrachinha no canino onde tem o ferrinho, encaixa aqui na máscara, a outra do outro lado a mesma coisa, e essa parte aqui na testa, essa no queixo, e fica assim. Assim. Então é isso que nós vamos falar hoje, sobre esses dois aparelhinhos aí que o Bruno usa há um bom tempo, e a gente conversando e batendo um papo, eu e ele, falamos, poxa, por que nós não fazemos um vídeo falando sobre esse assunto que vai ajudar muitas pessoas, não é mesmo? Então vamos lá, povo, como tudo começou. Tudo começou assim, ó. Como foi que a gente conseguiu perceber que tinha alguma coisa de errado na face do Bruninho? Inclusive o diagnóstico dele é padrão facial classe 3. Isso é o diagnóstico fechadinho, né, que a dentista que trata ele, que falou pra gente quando a gente foi. Mas como que tudo começou? Começou assim, nós tiramos uma foto do Bruno muito pequeno ainda, não tinha nem começado a trocar os dentinhos de leite, e ele mesmo percebeu. Ele falou, mamãe, o meu queixo tá pra frente, né, ele tá pra frente e tal. A gente começou a prestar mais atenção, eu e o marido, e realmente, todas as fotinhos ficava assim, pra frente. E aí a gente falou, poxa, então é o seguinte, vamos no dentista e vamos ver uma avaliação, né, sobre isso. Exatamente o que eu disse pra vocês, padrão facial classe 3, né? Isso mesmo. Se ele não colocasse o aparelho na data correta, que é muito importante falar isso, povo, na data correta, né? Era até os 9 anos para colocar a máscara, precisaria fazer a cirurgia, que chama ortognática, né? Aquela cirurgia, nossa, super delicada, dolorida a recuperação. Não sei se vai ter gente aqui que já passou por isso, né? Que não resolveu, não corrigiu na infância. Mas enfim, voltando, nós descobrimos o que era. O Bruninho estava numa fase de troca de dente. No final desse vídeo eu vou colocar todas as fotos do antes e depois, como vocês já estão vendo aqui. Mas todo o processo, todas as fotos, para vocês verem como era bem pra frente o queixinho dele mesmo. E aí, a partir daí, a gente fez o quê? Vamos resolver, vamos fazer o que tem que fazer. Eu de um lado, ele do outro, e a gente foi pegando todas as orientações da doutora Nathalie, depois falamos um pouco mais dela. E aí, primeiramente, o Bruno, há alguns anos atrás, ele colocou o McNamara, que é esse do céu da boca, que também vamos mostrar para vocês durante o vídeo, no final do vídeo, para vocês verem direitinho, que é esse que encaixa no céu da boca, para depois vir com a máscara de petit. Então, povo, aí a gente já entendeu como que era o que ia acontecer. Ele colocou o aparelho no céu da boca. Mas o que eu quero dizer para vocês agora, dando sequência aqui, é como foi esse processo para mim, no meu olhar primeiro, e aí o Bruninho depois vai responder umas perguntas que eu vou fazer para ele dar o olhar dele de como foi. Uma criança tão criança, precisando ficar tão maduro
para ir se adaptando, porque era uma necessidade, né? Era importante. Então, assim, como que foi a minha reação? De primeiro, um susto, porque aí eu pensei, nossa, aquelas máscaras, aqueles capacetes, quando eu era criança, eu via as crianças usando. Mudou bastante, tá, gente? Ainda tem daquele, eu não vou falar sobre isso porque eu não entendo direito, mas mudou bastante, hoje é assim. Então, pra mim, de pronto, foi um susto. Puxa vida, nossa, mas como eu não tenho, o marido não tem, mas como que pode? Ai, tal. Mas assim, não passei nada pra ele. Do jeito que eu recebi a orientação do dentista, nós seguimos com os tratamentos, com todas as fases, todas. E a minha postura foi dar um apoio para ele incondicionalmente, fazendo com que ele entendesse que isso era temporário, que isso não ia ficar para sempre e que ele ia ter que ter muita disciplina, muita força de vontade, ser muito corajoso para fazer o uso corretamente e a gente conseguir tirar o quanto antes e ir tendo os progressos, né? Que a gente foi tendo devagar, os progressos, tudo foi acontecendo. Então, assim, a minha postura como mãe parece óbvia, mas não é, porque quando você se depara com tudo isso, um aparelho que fica colado no céu da boca, que era difícil para um monte de coisa, eu sabia que ia ser difícil adaptar, depois vinha outro aparelho, então não foi normal não, foi um susto. O que eu fiz foi me manter fortalecida, dando o incentivo que ele precisava para ele conseguir entender que ele ia ter que ser maduro nessa parte. Ele não tinha escolha, ele ia ter que usar, tá? Então, isso, resumindo muito para vocês, foi como eu me senti e como foi a minha postura diante daquela novidade de vai ter que fazer um tratamento e o tratamento não é rápido, tá? Então, foi isso o meu processo diante da notícia. Aí o que acontece? Explicando para vocês um pouquinho mais como funcionou as manutenções disso, como funciona ainda. Quando ele colocou o McNamara, né, que é o do céu da boca, tinha que fazer mensalmente, uma vez por mês, a ativação desse aparelho. Meu Deus do céu! Tinha que fazer em casa durante um mês, né? As ativações e ir uma vez por mês numa dentista para que ela fizesse a ativação. Eram 4 ativações no céu da boca, que o Bruninho vai poder falar melhor sobre isso. E em casa nós tínhamos uma chavinha que encaixava lá no aparelho e dava ativação, né? Vinha de cima para baixo, né? De cima para baixo e ativava esse aparelho, né? É como se fosse assim, falando muito informalmente, quando a gente coloca o aparelho fixo, que a gente aperta, aquelas borrachinhas aperta, né? Era mais ou menos isso, mas era uma ativação do aparelho. Então nós íamos até lá, fazíamos essa ativação, voltava, ele sentia, né, um incômodo, tudo, mas como eu disse, ele vai explicar melhor. Quando a gente colocou a máscara, aí é o seguinte, a máscara era para usar, o máximo que você puder. É para dormir, é para fazer tudo. Ele também vai responder essas perguntinhas aqui para vocês. E a gente continuava indo nas manutenções, continua indo uma vez por mês para fazer, às vezes, a ativação, não é, Bruno? Uhum. Às vezes fazia ativação, às vezes fazia a avaliação do progresso, a limpeza e tudo mais, né? Então, assim, isso foi do começo, desde que colocou o primeiro aparelho, até o uso da máscara, uma vez por mês, na dentista para fazer as manutenções, tá? Então, também falando sobre como funciona as manutenções do aparelho, é basicamente isso daí. Povo, então é o seguinte, agora eu já dei meu olhar, né? Muito resumidamente, eu falei como eu me senti, qual foi a minha posição. Agora o Bruninho vai falar com o olhar dele, como foi para ele, né? Muito criança, tendo que amadurecer e conviver com tudo isso. Eu vou fazer em forma de perguntas, para que ele possa responder, porque eu sei que pode ser a dúvida de muitas crianças, de muitos pais, e aí ele mesmo vai poder falar. Então vamos lá? Bruninho, fala aqui pro povo como foi quando a doutora Nathalie falou para você que você ia precisar usar os aparelhos, principalmente a máscara de Petit.
Fiquei muito nervoso, povo. Eu cheguei até a chorar, assim, de nervosismo. E aí a mamãe, ela foi conversando comigo, foi me dando apoio. E aí eu peguei a ideia e falei, tá, vamos ter que fazer isso. Porque é pro meu bem, é pra minha saúde. E aí eu botei a máscara, comecei uma semana, tal, acostumei, rapidinho. É isso aí. Acostumei. Povo, vamos para a segunda perguntinha. Bruninho, quais foram os momentos mais difíceis da sua adaptação? Comer, falar e dormir. Pra comer eu senti uma agoniazinha assim no começo, com o McNamara e tal. Aí pra dormir tinha que dormir com esse daqui. Aí imagina, virava, batia, quase saía, o negócio às vezes saía de noite. Assava? Nossa, assava muito. E também falar, né? Porque eu tinha dificuldade, a minha língua parecia que prendia e eu não me sentia muito bem de falar com esse aparelho. Verdade. Não me sentia, aí embolava tudo. Vocês podem perceber que ele está falando normalmente. Ele está falando normalmente com o aparelho e isso de bons tempos para cá, ele fica numa boa conversa com a gente, tá? Com o aparelho, vai dormir. Esse processo todo, só acrescentando o que ele falou, realmente era chatinho no começo, porque ele tinha um jeito de dormir, então ele teve que adaptar, acabava assando um pouquinho aqui o queixinho. E para se alimentar também, claro que ele tira esse e era o outro que ele estava falando que era mais ruim para mastigar. É ainda, né, filho? É. Ainda é, mas se adaptou, não é mesmo? Acostumei. Melhorei muito para falar. Isso aí, vamos para a próxima. Próximo. Aproveitando que a gente está falando aí, né, das dificuldades, da adaptação, diz aí pro povo se foi muito difícil, demorado, o processo de se acostumar com esse conjunto aí de aparelho. Pra ser sincero, foi mais ou menos. Não demorou muito, também não demorou pouco. Né? E aí eu fui me acostumando, passou uma semana, passou dias, aí meses, aí foi acostumando, aí cara, acostumou. No dia a dia. E olha só, povo, acrescentando aí a respostinha dele, eu também fui sentindo isso, tá? Então no começo era um pouquinho mais difícil, puxa o aparelho, ai, tem que higienizar, ai, tem que limpar direitinho. Mas depois também as coisas fluíram. Elas simplesmente começou a fazer parte do natural, do dele. Cotidiano. Isso, do cotidiano. Era natural, ele só seguia. Todo mundo se acostumou, eu, a mamãe. Todo mundo. É isso daí. Vamos pra próxima? Vamos. Diz pro povo aí, com toda a verdade, se você tem vergonha de usar a máscara na frente de pessoas conhecidas e desconhecidas. Como que é isso pra você? Pessoas estão no dia a dia, tipo minha mãe, meu pai, minha avó, meu amigo Gustavo para minha avó. Não tenho vergonha, já me acostumei, tiro de letra. Agora, pessoas conhecidas assim, não gosto. Tenho vergonha real. As pessoas ficam olhando, né, filha? Não tem jeito. Você vai, o que é diferente, é uma coisa assim, né, que não é muito normal. Fica todo mundo meio olhando. Acaba automaticamente uma criança, principalmente. Se um adulto fica, imagina uma criança que fica meio desconcertada de tantos olhares para ela, não é isso? É isso. Vamos para a próxima. Você vai para a escola com o aparelho? Não, o certo seria eu ir, mas na época a doutora Nathalie indicou que eu não fosse, né? Que eu não fosse com o aparelho por causa que eu poderia ter vergonha, poderiam me zoar e essas coisas, sabe? Exatamente. Aí, mas eu levo na mochila e depois que eu chego na casa da minha avó, eu vou lá, almoço, escovo o dente e boto o aparelho. Exatamente, gente. O ideal quando a criança vai usar a máscara de petit é ir para todos os lugares. Quanto mais usar, mais rápido vai ser o processo. Mas assim, a doutora deixou muito claro que se ele não se sentisse confortável e bem, ele não precisava ir para a escola e tudo bem, não foi. E é exatamente esse processo que ele faz. Ele fica na minha mãe quando volta, leva a borrachinha, o aparelho, chega lá, almoça, higieniza, máscara e aí passa o resto do dia, tira para tomar banho, tira para comer, depois para dormir, coloca de novo. Gente, perguntinha de curiosidade do aparelho McNamara, que é o que fica preso no céu da boca, que eu acho que de repente muitas pessoas vão ter aí essa dúvida. Bruno, ele é fixo ou ele é móvel? Ele é fixo. Ele já foi móvel lá no comecinho, lá uma semana eu acho, pra adaptar, né? Que ele soltava pra eu limpar e higienizar. No começo, nossa, eu achei uma graça o aparelho. Aí depois chegou na dentista, ela falou que ia botar
fixo. Ele ia ser fixo. Eu fiquei, meu Deus. Gente do céu, eu lembro disso. Aí botou, nossa, gosto ruim, que ele tinha um negócio que passou aqui. Pra colar, né? Pra fixar. Mas passa depois. Depois você acostuma. Gente, esse processo foi bem bacana no começo. Esse aparelho ficou móvel, né? Então ele encaixava, depois ele tirava até para ela dormir, não dormia com ele nada, higienizava tudo, que era meio para ele se acostumando com a sensação de ter um aparelho lá grudado no céu da boca. E ele foi se acostumando mesmo. É claro que quando foi fixar, foi assim, não é tudo flores, não, né? A gente foi naquele sentimento, eu sempre falando pra ele, não, calma, vai dar tudo certo, depois você vai se acostumar e tudo. E aí foi quando começou esse processo que ele já falou, a fala já ficava mais difícil, já era difícil porque ele não saía mesmo, mas também depois acostumou. Acostumei. Isso aí, vamos para a próxima. Bruninho lembrou aqui de uma curiosidade que de repente vocês têm, ou é só uma curiosidade mesmo para falar dessa borrachinha aqui. Fala aí, filho. Essa borrachinha pequena, vocês já viram? Mas ela nem sempre foi assim, ela já foi maiorzinha e eu fui evoluindo, né? Com o aparelho, meu peixe foi voltando para trás, porque aqui ele faz assim. Aí a doutora ela falou que eu ia ter que usar uma mais apertada para ele puxar mais. Nos primeiros dias, foi estranho. Nossa, realmente, ela porque puxava mesmo, puxava. né? Hoje em dia, nossa, eu já tô bastante com ela e ó, normalzinho. Isso daí, curiosidade da borrachinha que já teve 2 tamanhos. Sim. Essa é bem mais apertada, mais apertadinha mesmo, que é para tracionar, que é para prender mais e fazer essa parte voltar, né? É. Então, vamos lá para a próxima. Povo, então aproveitando aí que ele já falou aí sobre essas coisinhas, sobre essas curiosidades, eu quero fazer uma última pergunta aí que eu sei já e ele também, mas vocês não, que é a seguinte: como que você tá se sentindo em saber que dia 6 de julho tá marcadinho lá com a doutora para tirar o aparelho? Que nós estamos irradiantes. Essa é a palavra. Nós estamos muito felizes. Eu estou muito feliz. Ele vai poder dizer como ele está se sentindo. Tô me sentindo muito bem, tô feliz depois de tanto tempo, gente, com esse aparelho aqui na cara. O que você não vê a hora de fazer? Nossa, eu não vejo a hora de falar melhor, né? Comer, meu Deus, comer. Esse aparelho, ai meu Deus, dormir finalmente sem negócio na minha boca. Nossa, povo! E tomar água, suco. Ai, que delícia. Aí não vai mais ser problema de prender atrás do aparelho de uma McNamara, que tem como prender ela de vez em quando carne. Pois é. Aproveitando que a gente tá falando disso, eu vou falar sobre 3 coisas, né, curiosidade que aconteceu quando eu tava com esse aparelho. Primeiro, a gente tava lá no McDonald's, né, comendo, acho que foi a estreia que eu tava com o aparelho, né? Isso. Foi, não foi? Foi. Aí foi. eu tava lá comendo minha batatinha gostosa lá. E aí depois eu senti um negócio no meu dente e a gente chegou em casa. Quando eu vi, tinha um pedaço de alface no meu dente. Aí eu falei assim, oxe, que é esse pedaço de alface? Mas eu sei que a alface ele tava com certeza preso na batata. Aí quando eu fui morder, ficou preso. Não foi no dente. Não foi no aparelho, gente. Cara, eu aparelho. E o que o Bruno tá tentando falar é que assim, ele não comeu hambúrguer nesse dia. Ele comeu a batata. E realmente tinha uma semana com o aparelho e nós fomos no McDonald's. E tudo pra ver como que ia ser. Ah, filho, vamos ver, ele pediu uma batatinha, pediu um suco. E de repente, quando ele foi higienizar, tinha uma alface e falou, gente, como é que esse alface veio parar no ganchinho do aparelho? Eu contei a história pra doutora, ela morreu de dar risada. Qual outra? A segunda é uma que é uma curiosidade, quando a mamãe falou negócio de maçã, né? Eu comecei a comer maçã assim, eu até perdi um dente comendo maçã já. Eu fui comer maçã assim, aí a gente chegou na doutora depois de uns dias e eu falei que eu comi maçã assim. Ela ficou brava, porque ela tava com medo do aparelho quebrar. Foi, não pode. É como eu disse pra vocês, tem que cortar e comer não, cortadinha mesmo, né? Bom, o pior é que eu aprendi ano passado a comer assim. Por que será, né? Por que será? Por que será, né? Aí eu começo e não posso. Porque na verdade, como ele usa aparelho bastante tempo e tal, não tem um tempo assim de comer do jeito que era. Antes era pequenininho e você raspava, depois você cortava. Na hora que ele foi pra comer mesmo, tinha o lance do aparelho. E aí não dava pra ser assim.
E foi dessa vez com o aparelho? Não. Não. Terceira curiosidade, Terceira. finalmente, o aparelho já caiu, Bruno, já caiu. Ele já caiu Uma vez. Ainda bem, porque a doutora falou, tem gente que cai 5, 4 vezes. Várias vezes. Caiu assim, tava lá, tava fazendo uma excursão, mamãe não sabe da parte da excursão, mas... Ó, eu falo tô assim, sabendo agora com vocês aqui. A gente tava na excursão, eu já tava sentindo o aparelho meio mole, assim, puxei assim, nossa, tá mole. Cheguei em casa, fui botar a máscara. É isso, foi colocar máscara. Isso eu Vocês lembro. acham que O que aconteceu com o aparelho do céu da boca? Botei com medo porque eu senti mole, pá! O negócio, eu tomei um susto. O negócio, pá! Porque ele tava há muito tempo já com o aparelho. E aí, de repente, o aparelho soltou. Isso eu lembro que ele tava colocando, a gente não morava aqui, morava no apartamento. E ele tava no espelho colocando, o aparelho caiu. E ele falou, ai, meu aparelho caiu, isso aqui. Mano, meu coração. O negócio que eu... Uma vez só, durante todo esse tempo, foi uma vez, e depois a gente foi lá, ela fixou. Foi ruim porque teve que fazer o processo da fixação de novo, que é bem chatinho, é bem chatinho. Mas assim, fixou e já era, né? Bruninho quis aqui contar essas coisinhas engraçadas pra vocês. E povo, sem interação, a doutora falou assim, todo mundo que botou já caiu alguma vez. Então eu acho que é normal, porque quando ele fica muito tempo na sua boca, às vezes você vai botar esse aparelho, ele vai puxar. Vai Cada puxar. vez que ele vai puxando mais, vai ficando mais mole. Ai. Isso. Bom, eu acho que é isso. O que nós vamos fazer agora é finalizar aí com aquele recadinho esperto do Bruninho pra molecada e um recadinho pro papai e pra mamãe que tá passando por isso. Vamos lá, Bruninho. Deixa o recadinho aí pra galerinha. Povinho, você que vai passar por isso, está passando por isso, use com responsabilidade. Faça o que a sua doutora pediu, o seu pai, a sua mãe, obedeça, porque mais pra frente você vai ver resultado, muito resultado. É isso daí, galerinha. É isso daí que o Bruninho mesmo disse. Tem que usar direitinho, tem que ter responsabilidade, tudo é temporário, tudo é um processo. Aproveitando que o Bruninho deu o recadinho dele, é claro que eu vou deixar o meu também pro papai e pra mamãe que tá passando por isso. Acho que basicão daquilo tudo que eu passei, que eu falei lá no começo do vídeo, a gente tem que incentivar. Além do incentivo, ter muito diálogo, muita conversa, muita paciência, porque criança é criança. Então fazer com que eles vão tomando consciência e entendendo que isso que eles estão passando hoje, agora, é temporário, é um momento e é pro bem deles no futuro. É para que não precise tomar outras situações mais drásticas, como uma cirurgia e como o Bruninho mesmo disse, né, essa zoação que rola muitas vezes no colégio, né, nessa fase da infância, porque as pessoas elas são maldosas mesmo. Então assim, é muita conversa, muito diálogo, muito incentivo, tá? Esse é um recadinho básico que eu tenho aí para os pais. E eu não poderia deixar também de agradecer a doutora Nathalie, né, que durante todo esse tempo, essa parceria aí com a gente, soube nos orientar tecnicamente, perfeitamente, em tudo que nós íamos passar, todo o processo, como ia ser, quais os resultados que nós podíamos esperar, quais as expectativas que a gente podia colocar ali no desenvolvimento do Bruno durante todo esse tempo. Então, muito obrigada de verdade. E por fim, meu povo, você que acompanhou até aqui, ou não deixe de assistir esse vídeo completo, porque no final do vídeo tá toda a documentação disponibilizada pela doutora Nathalie do processo do Bruninho, né? Então vai estar lá as fotinhos de todo o processo, do antes, as primeiras fotos, quando ele ainda estava com dentinhos de leite na frente, quando os dentinhos começaram a cair, dá pra ver esse antes e o depois agora. Vou fotografar o aparelho dele, do céu da boca, pra mostrar pra vocês. Vai estar tudo no final do vídeo, então não deixe de assistir o vídeo completinho pra vocês verem todos esses resultados, tá? E agora é final mesmo. Bruninho, dá o recadinho aqui pro seu povinho, não é mesmo? Um recadinho importante, povinho. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e apertar o sininho de notificações para receber todos os nossos vídeos. Isso aí, tem ó, um montão de conteúdo já postado e muita coisa boa para acontecer por aqui. Vamos se despedir do povinho? Vamos. Tchau, povinho! Até o próximo vídeo!